Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast. É a temporada de 2023 do podcast que está começando. E hoje nós vamos começar falando um pouco da história da podologia, como nós chegamos até os dias de hoje e também a luta que nós estamos enfrentando para conseguirmos regulamentar a nossa profissão. E eu estou aqui com duas convidadas que vão nos ajudar muito porque elas têm muita história para contar e aqui a gente quer conversar sobre a história da podologia. E história da podologia, cada um tem vivido na pele, na alma, todos nós, né? Então eu estou aqui com a Neuza Fátima Pereira, que é presidente da Associação Brasileira de Podólogos, que é a ABP. A ABP é a entidade mais antiga e respeitada e que vem lutando desde 1964. Eu tinha 3 aninhos quando a ABP começou a lutar por nós na podologia. Eu nem imaginava que seria podólogo. E tenho aqui também conosco a Sandra Augusto, que é diretora da Saetec, lá em Catanduva e Rio Preto, São José do Rio Preto, que tem uma escola de podologia, tem toda uma história, já colocou aí centenas, não, milhares de profissionais de podologia que estão aí trabalhando e salvando os pés das pessoas, porque esse é o nosso trabalho, salvar os pés das pessoas. Então, eu gostaria de começar conversando com vocês. Primeiramente, sejam muito bem-vindas no nosso podcast. Muito obrigada pelo convite. Que bom. E nós vamos começar falando um pouquinho sobre a história da podologia. Como que vocês enxergam a história da podologia na sua evolução para chegar até os dias de hoje? Vou começar falando aqui com a Neuza, aí eu passo para Sandra. E você, Neuza, o que você pensa dessa nossa história? Acho a nossa história, assim, começou como toda profissão começa, né? Alguém com uma visão mais abrangente entendeu que nós estávamos ali trabalhando, mas nós não tínhamos uma formação, né? A gente começou trabalhando com o Dr. Scholl, que nos ensinava a manipular os instrumentos, mas faltava conhecimento, faltava alguma coisa para a gente saber por que nós estávamos fazendo aquilo, por que aquele Sim. calo se formava, qual era o motivo disso. Isso no passado, né? Isso Como você lá no vê passado. que veio surgindo a Isso. podologia no Brasil, né? Porque Sim. em cada país ela tem também características diferentes, ela evoluiu de forma diferente. Mas é isso mesmo, eu vejo que no Brasil tem essa ligação muito grande com as lojas Dr. Scholl. Dr. né? Scholl, que foram Exato. os que iniciaram, né? Exato. Aí, diante dessa necessidade de saber o porquê estávamos trabalhando daquela forma, por que tinha que ser daquela forma, não, a gente tem que ter resposta para isso. Sim. Então, vamos nos unir, né? Vamos fazer alguma coisa. Aí foi fundada a Associação Brasileira de Podólogos. Foi pensando em regular esse serviço, em normatizar, foi isso? Normatizar, isso. Interessante. Né? Aí formou-se a Associação Brasileira de Podólogos em 4 de dezembro de 1964. 4 de dezembro, que é o dia do podólogo. Eu estava indo que é o dia do podólogo, que foi, inclusive, agora, no ano passado, saiu uma lei que é de autoria do deputado André do Prado, porque antes o dia do podólogo era comemorado, mas comemorado sem ter uma lei. Era algo que na prática se comemorava. Agora é lei. Comemorava justamente pela fundação da associação. Que legal. Né? Muito bom. E diante disso ali a gente tinha o seu Laci. Laci Azevedo, eu cheguei a ter acho que uma outra aula com ele, na verdade eu tive com um sobrinho dele, mas o Laci Azevedo foi... Camilo Azevedo. Não, tinha dois Camilos, Camilo Tomás Gonçalves. E o Camilo Azevedo, eu trabalhei com ele na Dr. Scholl, em 1989, 90, olha só.
Como pedicuro. Sabe que naquele tempo, Sandra, e eu vou passar agora até para você, naquele tempo nós tínhamos uma luta. Nós estávamos, a Neuza deve lembrar disso, nós queríamos ser chamados de podólogos, porque nós éramos chamados de pedicuros ou calistas. Em São Paulo era pedicuro, no Rio de Janeiro era calista pedicuro. E em São Paulo diziam que o que diferenciava o pedicuro, saúde, da pedicure, beleza, era essa letrinha no final. Pedicuro ou pedicure. E nós queríamos fazer o que o mundo inteiro estava fazendo. O mundo já havia adotado o termo podologia. Eu lembro de ter falado até com o seu Ribamar, que era o dono da Scholl no Brasil, naquela época, que ele tinha comprado algumas lojas, ele tinha ali umas 7 ou 8 lojas Scholl em São Paulo, e ele falava, não, isso é bobagem, pedicuro, que história é essa de podólogo? E você, como que você vê diante desse início aí, que a Neuza falou um pouquinho da Scholl, de como surgiu aí a ABP e por que surgiu a ABP, dessa passagem sobre a nossa luta, que não era por regulamentar, era para sermos chamados de podólogos. Como é que você vê essa história da podologia na sua visão, lá montando uma escola no interior de São Paulo? Quando a gente fala interior de São Paulo, quem está assistindo acha que a gente está falando num local longínquo, com poucas pessoas. Não. Interior de São Paulo, daqui a pouquinho essas cidades vão começar a se ligar uma à outra, porque são regiões grandes, macro-regiões. Né? Justamente. Uma cidade onde eu estou, de São José do Rio Preto, compara-se a Mogi das Cruzes, 450, mais ou menos, milhões de habitantes. Mas eu acho que vocês têm um pouco mais. Milhões. Isso. Milhões, né? De habitantes. Não, mil. Milhões seria o Brasil. 450 mil. 450 mil. Isso. Então, assim, a gente está numa cidade boa, de uma evolução também ímpar, muito boa mesmo. E eu acompanho o crescimento da podologia desde 2000, antes de 2000, na verdade. Eu entro na área do esteticismo em 1985. Então, assim, eu venho da área da estética, né? Então, eu conheço todo o trâmite também legal daquela área. Tá. Participei de muita coisa também, de muita evolução. Estive na Argentina fazendo cursos e lá eu vi a podologia também. Para quem não sabe, a Argentina, naquela época, na América do Sul, era onde a podologia estava mais desenvolvida. Era a Argentina, Uruguai, Chile. O Brasil nem fazia parte do rol dos países que tinha podologia. Quando a gente falava em podologia, não tinha. O livro de história da podologia não aparecia o Brasil. Verdade. Né? Então, e com esse decorrer dos anos, né, eu sempre falei, um dia eu vou ser professora. Até porque eu morei no estado de São Paulo, eu morei na capital e eu morei na Vila Maria. Então, minha mãe também cabeleireira, a gente ia justamente ser modelo. E aquilo me encantou. Então, assim, a minha meta sempre foi um dia ter escola. Então, quando eu entrei na área, primeiramente do esteticismo, eu vi também muita coisa dentro da área da podologia. Foi quando, em 2000, eu me aproximo da área da podologia e eu me apaixono por ela. Por quê? É uma área que realmente você cuida das pessoas. E você traz uma resolução tão grande, a cura. Eu posso falar que o podólogo, ele cura. Então, isso é de uma importância fundamental. E aí, o que a gente vê? Realmente, o que a Neuza estava falando, a área da podologia, ela precisa do conhecimento. Sim. Sem o conhecimento, nós não vamos ser ninguém. E eu falo que é através do conhecimento, Neuza, que eu consigo me estabelecer no mercado. E que ninguém me tira. Sim. Que médico nenhum me barre. Você entendeu? Porque eu falo assim, por mais que nós sejamos técnicos, que eu tenho que entender a minha técnica, eu não vou ultrapassar o meu limite de atuação. Saber e é na regulamentação, poder, né? Justamente. E é na regulamentação que eu vou ter os meus limites. Certo? Sim. Porque o que a gente está vendo aqui? Coisas também que não era para muitos podólogos estarem colocando as mãos. Né? Então, aí, você vê gente extrapolando o seu limite, né? E nós ficamos assim, olha, se eu falar assim... Vamos conversar sobre isso também, que eu acho super legal. É algo que a gente pode explorar e que deve explorar, porque nós precisamos falar também da questão da formação do podólogo e da atuação. Mas o que você está colocando, e o que a Neuza também colocou, é muito importante. Primeiro, importância de saber, de conhecer. O saber gera poder.
Não adianta você falar assim, agora eu posso fazer uma cirurgia de unha encravada. Se eu não desenvolver o conhecimento teórico prático, se eu não desenvolver a minha competência. Não adianta eu querer mudar por lei se eu ainda não estou preparado. Então, não adianta o pessoal sair fazendo, como nós estamos falando aqui, várias técnicas que não... Eles aprenderam aí assistindo um vídeo, num bate-papo, se eles não tiveram isso na formação. Embasamento, né? Embasamento teórico, científico, e às vezes a palavra científico assusta um pouco essa gente. O pessoal fala, científico, que nada, eu preciso mostrar a prática. Mas, por outro lado, eles falam, mas o podólogo não pode. O que eu mais ouço é, não pode, não pode, não pode. A pessoa entra na escola para aprender o que não pode. E não o que pode. Não, por isso que eu falo que aí o que pode, ele na verdade tem coisas que não pode, a gente sabe disso. Claro. Né? E aquilo que pode, ele tem que ser feito e muito bem feito. Se ele faz bem feito, ninguém coloca o bedelho de dar ordens para ele. Eu acho que isso também é muito importante. Por isso que essa regulamentação não vai nos dar força. Claro. Você entendeu? E eu vejo assim, pois a gente vai estar falando das outras profissões Sim. associadas, né? E a gente vai ver, porque eu sempre prismei pela educação. E quando eu iniciei, a gente está falando de história, eu inicio como você falou que a podologia iniciou para chegar onde chegou, em cursos livres, em curso de qualificação profissional. Né? E eu sempre prismei pelo conhecimento. Então, assim, é claro que eu vejo aí, a gente trabalhando de uma forma clandestina, sem uma legalidade de uma prefeitura, de uma vigilância sanitária. Eu fico muito triste com isso, porque nossas orientações é o máximo. Eu dou, Armando, para o meu aluno, desde a época em que eu ainda não tinha o curso técnico, eu ensino eles a pesquisarem. Vão lá na Bireme, vão lá na PubMed, é verdade, você entendeu? Sim, então, sim. eu sempre dei o caminho. Por quê? Quando eu morava em São Paulo, eu não morei em lugares bons. Eu morei em lugares muito precários. Eu não aqui a gente fala de... Não é favela. Comunidade. Numa comunidade onde você tinha a gente ainda tinha um banheiro em casa, mas era um tanque lá fora, eu não curti isso, né? Temos essas coisas em comum em São Paulo, né? Eu morei numa dessas na Rua Camé, na Moca, era um casarão em que o dono alugava, a pessoa que alugava sublocava, dividia os quartinhos, nós éramos lá, acho que mais de 15 moradores e tinha 2 banheiros, fazia fila. Isso. Eu morei em Cortiço, isso daí é a história de São Paulo, é o Cortiço cantado, contado e cantado lá pelo Adoniran Barbosa. E a Nada gente mais não que tinha isso. esgoto. Saudosa Maloca, era né? isso A gente não tinha esgoto. Então, Vila Maria me deixou uma história na minha vida. Como também depois nós fomos para próximo lá da Guilherme Cotting, onde meu pai tinha uma oficina. Então, assim, a gente vem de muita luta, mãe cabeleireira. E o que eu vejo dentro da área da profissão nossa da podologia? As mulheres em peso, manicure e pedicure, muitas, né? Não vou dizer todas, não vou generalizar, mas muitas se voltaram para a nossa área. Para a área da podologia, né? E o pessoal, quando entrou na pedicure, ele entrou para salvar a vida dos familiares deles. Então, sem conhecimento algum. Sim, e isso aconteceu, é um fenômeno que a gente observa, final da década de 80 do século passado, final dos anos de 1980, começo de 1990, quando eu entrei na podologia. Naquela época, até aquela época, a podologia, a maioria dos podólogos, né, que eram os pedicures, os calistas, eram homens. Olha, as mulheres começam a entrar no mercado de trabalho da podologia, que é um fenômeno não só da podologia, aí a gente também tem uma questão social, econômica, cultural, que são transformações que vão ocorrendo. A mulher começa a entrar no mercado de trabalho para ajudar a compor o salário do homem, porque muitos perderam emprego, estavam com a renda diminuída. A mulher entra, faz um curso, começa a atender, às vezes, numa salinha que ela tinha, ou que alugava um espaço pequeno, como podóloga, aí entra pedicuro, né? Isso. E daqui a pouquinho a renda dela se tornou maior e a principal, já não era mais para ajudar,
já era o homem que ajudava e às vezes até ela que estava ajudando, mantendo a casa e ajudando o homem lá a custear, né, a vida custear, dos né? Então, filhos. essa mudança ocorreu muito no final ali do século passado, né? É isso que você está falando, dessa e é por mudança. isso Passado, eu fico até assustada, é. porque não faz tanto tempo assim, já é século passado. Sim, já é século passado. Nós começamos. E é bom a gente estar falando agora nesse processo, porque essas mulheres, elas precisam entender que elas precisam crescer. Quando eu falo, então, que eu dei aula lá, e prismo por isso, né? Porque foi com muito carinho em que Deus me colocou nessa missão de ajudar muitas mulheres. Que eu, como eu falei já para você quando nós chegamos, eu tenho um profissional que começou a fazer o curso de podologia, de qualificação. Ela era uma ótima profissional e eu falei para ela, menina, vai fazer o Enseja. Vai fazer o EJA. Você tem muita capacidade. Que antigamente era um Mobral, né? Que Isso, o falavam, Mobral. né? E olha, hoje essa menina está em nível internacional. E aí eu vou te então dizer. você vê uma evolução da podologia associada ao crescimento pessoal de cada um. Exato, exato. E sabe o que eu quero falar, Sandra e Neuza? Aí a importância, e eu vou fazer até uma parte aqui agora, para falar um pouquinho da comunicação na área da podologia. Do apoio que nós precisamos ter de empresas que entendem disso que nós entendemos. Por isso nós temos uma parceria, por exemplo, com a Parola. Parola, que é uma empresa que comunica o conteúdo, comunica aquilo que nós desenvolvemos e nós precisamos dessas empresas que nos ajudam a divulgar, que nos ajudam em estratégias de marketing, de publicidade, de organização. Nós trabalhamos com a Parola e quem tiver interessado, está aqui, olha, pode entrar em contato com a Parola, que a Parola dá essa assessoria, essa consultoria, ajuda o podólogo a poder se estabelecer e mostrar aquilo que ele faz de melhor. Porque às vezes ele faz, mas não sabe divulgar, não sabe mostrar. Justamente. Né? Então, estamos junto com a Parola. Ótimo. Então, desculpa, eu ia só fazer uma colocação justamente em relação à Parola, porque assim, eu até comento muito e nós colocamos um professor da língua portuguesa. Eu falei, esse profissional, ele precisa se comunicar com a população. Então, ele precisa escrever, ele precisa saber falar, né? Então, foi muito legal a gente colocar essa profissional lá dentro. E tenho certeza que a Parola ela também faz um trabalho associado com a área da podologia. Sim. Muito importante. Sim, para nós aqui do ICP, ela que trabalha nosso congresso, tá por trás aqui do nosso podcast, de várias atividades que nós fazemos. Eu tenho certeza que lá na Saitec vocês têm também empresas que fazem isso, porque sozinhos nós não conseguimos. A gente falava isso até antes de começar com esse mundo digital que está aí, como que a gente pode se virar sozinho, não é isso, Neuza? A própria ABP, e a gente vai falar mais para frente dessa questão também, precisa de ter empresas que estão ali nos ajudando a divulgar, nos ajudando nessa parte publicitária. Você não acha, Neuza? Eu acho. Eu sempre falo pro pessoal da diretoria, falo, gente, nós precisamos de alguém de mídia, alguém que nos assessore, alguém que nos ajude a traçar um caminho, porque nós somos podólogos, nós sabemos de podologia. Então, nós precisamos de uma pessoa, uma equipe técnica para nos ajudar a nos comunicarmos. Né? Às vezes você quer falar uma coisa tão importante e ela não fica tão em evidência. Por quê? Porque nós não somos profissionais dessa área. Exato. Cada um no seu espaço. Sim. No seu Sim, quadradinho tem lá. espaço para E todo fazendo mundo. E trabalhando em equipe. É isso mesmo. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a formação do podólogo? Que eu acho que é até do que nós estamos conversando, a gente chega aí exatamente nesse ponto. Hoje em dia, nós estamos enxergando que existem profissionais trabalhando das mais diversas formas, com técnicas muito diferentes, que às vezes o pessoal está aprendendo aí por internet. O pessoal, eu tive paciente que falou, olha, eu comprei um bisturi que eu vi ali sendo divulgado num vídeo, assisto esses vídeos e também já vi pessoas que... para que eu vou fazer um curso? Falaram, né? Para que eu vou fazer um curso? Sim. Por que eu preciso me formar?
né? Então, como é que fica essa questão da formação do podólogo? Começar pela Neuza, pode ser? Pode ser, pode. E aí vamos ouvir da Sandra. Neuza, que é a instituição, que é a ABP, e uma escola falando dessa formação também. Então, a gente tem hoje, né, realmente, como você dizia, muitos vídeos, muita gente colocando na internet, falando até o número estou usando o bisturi tal, número tal, X tal. Gente, não dá para ser assim, né? Porque não é só conhecimento prático e também não dá para você aprender num vídeo. Sim. Eu acho que não dá, Uhum. né? Para você aprender alguma coisa num vídeo. Então, há necessidade realmente de você entrar para uma escola na qual você realmente possa aprender o porquê de cada coisa, o porquê de cada procedimento, as consequências de cada procedimento, porque existem consequências. Sim. Existem consequências. E você tem que saber também se você fez alguma coisa, causou algum tipo de iatrogenia, né? Que é a lesão. O profissional causa uma lesão no paciente. No paciente. Você não queria causar aquela lesão. Então, isso é a iatrogenia. A gente precisa saber resolver também. É verdade. Você precisa... Olha, eu causei aqui um ferimento, causei uma lesão, e agora o que eu vou fazer? Isso você vai ter que procurar nas escolas, nos cursos técnicos, nos cursos de graduação. Muito bem. Aí você quer... Bom, cheguei aqui na podoprofilaxia, estou mandando muito bem na podoprofilaxia, domino. Tá, então agora eu quero um pouco mais. Eu quero fazer biomecânica, eu vou ter que estudar, eu vou ter que fazer uma graduação para fazer biomecânica, eu quero fazer palmilha, eu vou ter que fazer uma graduação. Eu quero tratar o pé diabético, eu quero usar ozônio, eu quero... Você vai ter que ir para graduação. Muito bem. Porque o técnico, ele já não responde mais as perguntas e não dá o respaldo que você precisa. Essa é uma dificuldade que a gente tem muito grande, aí eu quero ouvir também da Sandra, para poder comunicar isso para o profissional técnico de podologia. Eu ouço muito de técnicos de podologia fazendo graduação. Eu sou professor de graduação, já dei aula em curso técnico muito, né? E sou professor de graduação em curso presencial, e também em curso semi-presencial ou apenas online. Mas, e vou explicar isso para o pessoal, tá? O pessoal fala, online, fica aquele negócio. Pessoal, coloca só um parênteses aí. Se o MEC abriu essa possibilidade, então ninguém está fazendo nada fora da lei. A gente está fazendo algo dentro da lei, tá? Então, o que a gente tem que ver é que é importante a gente ter nessa formação. Não, é para você ficar mais perto do microfone. Você fala longe do microfone, não dá para ouvir. Tá? A gente faz aqui. É gravado, mas é como se fosse ao vivo, tá, pessoal? Então, só falando isso, só para ficar mais fácil de ouvir. Então, as pessoas falam, mas tem curso online. Ora, o MEC abriu essa possibilidade. Se o MEC abriu essa possibilidade, ninguém está fazendo nada fora da lei. O dia que o MEC falar não pode, aí é outra história. Mas se o MEC abriu, se você não pega, outro pega. E outro faz. Então é melhor que você dê o seu melhor e faça o seu melhor do que deixar que outro faça e que não seja o melhor. Mas o que eu estava dizendo é que eu ouço muito do pessoal que é técnico, para que eu preciso de uma graduação? Não vai ensinar nada mais. Gente, eu já faço tudo, já faço tudo que tem que ser feito. Eu entendo de biomecânica. Para que eu tenho esse tipo de problema com alunos dentro de sala de aula? Eles falam, para que estudar isso? Por que eu tenho que ler um artigo que está em espanhol? Em inglês, bem-vindo à graduação. Você tem que ler em espanhol e inglês. Mas me não falaram que eu precisaria ter o espanhol. Também não falaram para mim, quando eu fiz graduação, que eu precisava ter inglês ou espanhol. Falava que era só o português. Mas eu tenho que me virar.
As Então, publicações bem-vindo. Se têm- vira. As publicações vêm em outro idioma. Se vira. Eu vou fazer o quê se está em outro idioma? Dá tudo mastigado? Mastigado a gente dá no técnico. Por quê? Porque no Opa, técnico... mas espera um pouquinho. Opa! Você me perguntou aí, ó. Legal, Você me vamos fez- lá, vamos Você ouvir me fez você, uma então. pergunta, porque assim, o que Vamos lá. eu falei? Eu sempre me preocupei com a educação. Vai lá. Então, inclusive, nosso curso técnico, nós temos uma doutora em biologia e ela dá metodologia e nós temos TCC e com apresentação de mesa. Bacana. Então, assim, a gente passa, aquilo que eu falei, se no curso de qualificação eu já dava para os meus alunos fazerem pesquisas, porque eu falo que isso é importante. Sabe de uma coisa? Sabe uma coisa que eu sempre me preocupei em eu pecar por menos, em eu pecar por não saber. Então, você faz alguma iatrogenia por não saber, porque ninguém te explicou, é horrível. É horrível. Então, assim, se você corre atrás do conhecimento, as portas se abrem para você. Então, eu falo assim, que a nossa preocupação sempre foi, né, em instruir esse profissional. Para vocês terem uma ideia, para eu poder colocar o indivíduo nesse mercado no curso técnico, tendo uma boa técnica numa carga horária de 1.200 horas, que é pouco, né? E eu vou falar para vocês, é pouco. Mas o que eu falei? Que eu tive profissionais, doutor em enfermagem, que disse para mim, como que você está dando isso? Eu não vou dar. Para começar, podólogo não pode usar laser. Foi contra, entrou na minha escola para ser contra a minha metodologia. Então, me colocou contra a parede numa sala de aula. Você entendeu? E aí, até esses professores que são doutores, que têm mestrado, entrar no meu nível demorou, porque eles tinham que entender o que era podologia. Porque eu falo assim, ó, a educação ela não era para ser diminuída nem no início, nem no ensino fundamental. O brasileiro está atrasado em relação à falta de conhecimento. Né? Então, essa oportunidade que eu sempre sonhei um dia em ter uma escola, ela veio até mim. Né? E com luta. Viu, Neuza? Porque Sem ninguém dúvida. sabe que eu lutei para ter a Sem escola dúvida, em foi com Catanduva muita luta. e Catanduva não saiu. E eu tinha uma regulamentação pela Fundap, tem um parecerista que vai lá, te regulamenta e tal, mas não era para sair lá. E saiu em São José do Rio Preto de uma forma espetacular. Eu falo que Deus é maravilhoso, né? Porque às vezes o pessoal fala assim, você precisa disso, você precisa daquilo, você precisa, né? E graças a Deus, ele saiu. Eu tinha feito pedagogia nessa história toda, não só sou fisioterapeuta, eu fiz letras, pedagogia, depois fui fazer físio. E dentro desse esteticismo e dentro da podologia, né, não parei de estudar, como não para até hoje. Né? Por isso que eu falo que o pessoal tem que estudar. Então, eu me preocupei com a técnica. Eu fui estudar a psicopedagogia quando você usa as suas mãos, a evolução do homem em função das suas mãos. Por que o indivíduo, de repente, machuca alguém? Porque ele não teve um treinamento nem para usar um bisturi a pegada que ele tem em relação à pressão das articulações interfalangianas. Você entendeu? Então, assim, a minha preocupação sempre foi em falar para ele, você tem que começar do básico, aprender a pegar num bisturi, aprender a pegar num micromotor, na caneta do micromotor. E aí foi, né, que a gente coloca, eu estava falando do curso técnico, nós temos a nutricionista, nós temos lá a farmacêutica também. Fantástico. É maravilhoso. Então, assim, eu quero que me dê no ponto certo de cada um dentro da podologia. O que meu profissional vai fazer? Ele não vai aplicar injeção. Não tem nada a ver com o curso técnico de enfermagem. Mas ele pode ter um nível muito igualado à enfermagem. Porque até o próprio curso técnico, ele ficou a Deus dará. Porque, sabe, as pessoas não sabem qual é o papel do podólogo no mercado. Então não sabe o que você dá de... Até porque quando eu saí em Catanduva, que eu fiz, falaram para mim depois umas coisas. Eu falei, quiseram pegar o plano de curso em mãos para saber o que o podólogo faz. Né? Então, assim, a regulamentação vai colocar os pingos nos is e eu acredito que o nível superior, Armando, vai fazer muito mais do que está sendo proposto. Mas é claro. Ele vai fazer muito mais. Isso que nós queremos. E aí, o que você falou dá um gancho, porque exatamente eu penso desse jeito também. Na verdade, Sandra, nós temos algumas coisas em comum. Eu acho que nós temos... pensamos muito parecido em várias coisas, mas nunca conversamos. Porque eu penso dessa mesma forma. Hoje, o que nós temos na graduação é um início. A graduação daqui a 10 anos não será a mesma. Não. Foi aberta uma porta.
essa porta abre a possibilidade da podologia se desenvolver por meio da ciência Isso. e, é claro, que aí nós vamos conseguir, por meio da regulamentação também, mostrar tudo que a podologia pode fazer. Por quê? É o saber. E esse saber não só teórico, é o saber fundamentado em pesquisa. Não é, olha, estou usando este produto porque ele é bom. Estou usando porque tenho aqui componentes ativos que foram estudados, ele faz bem para isso, faz mal para aquilo outro, então a gente consegue saber exatamente o que precisa, onde a gente pode evoluir, onde a gente pode aprofundar. E a graduação vai nos levar a isso. E olha, eu quero até convidar quem está nos assistindo, aproveitar aqui um espaço para divulgar um trabalho que nós fazemos no ICP, que é um curso que nós temos de podologia para pés diabéticos, idosos e pés de risco, que acontece todas as quartas-feiras no Arsenal da Esperança. Arsenal da Esperança, que é uma instituição que abriga 1.200 moradores de rua. Que legal. Homens. Eu estagiei lá. Você estagiou lá, o pessoal da IMB estagia também, e nós temos a parceria com eles para os outros dias da semana. Então a gente leva alunos lá para a teoria, para a prática, principalmente prática, e são aqueles pés de pessoas... a gente vai encontrar casos que nós não encontramos dentro da universidade. Não, e nem vai encontrar num consultório privado, porque ali vai aparecer aquele andarilho que está caminha o dia inteiro, tem fissuras com infecção, com o pé diabético, o idoso, as micoses. O que usa o sapato menor que o pé, o que usa o sapato maior que o pé. O que não usa sapato. O que não usa sapato. Que a maioria não usa. E olha, você encontra pessoas que, por vários motivos, hoje vivem em situação de rua e precisam desse amparo, dessa ajuda. Então a podologia, ela pode ajudar nesse sentido. Quem tiver interessado, está aqui também, é só entrar em contato conosco do ICP e nós temos esse treinamento que é exatamente para evitar as iatrogenias, Sim. Exatamente para evitar esse tipo de problema. Nesse tipo de aula. De falta de habilidade prática, porque o conhecimento, quem pode fazer esse curso? Quem já tem uma graduação ou quem é aluno de graduação. Por quê? Pode ser um aluno de qualquer instituição. Ele pode fazer. Por quê? Porque aí ele já está obtendo conhecimento e vem suprir no mercado, inclusive, essa questão de que falta a prática para aquele que só tem curso online. Diferente da sua escola que pode dar isso da prática lá dentro. Né? Mas nós temos aí hoje mais de 40 cursos de graduação, você já deve ter visto lá no IMEC, e a maioria online. Né? Presencial mesmo, nós temos acho que 2, semipresencial mais 1 ou 2, e o restante é tudo online. Então, esse tipo de iniciativa que nós fazemos em CP, que na Saetec eu sei que vocês fazem, que uma parceria, e aí entra a ABP. Sim, eu quero... E a regulamentação poder levar parcerias com instituições de ensino, não só do estado de São Paulo, de todo o Brasil, para poder elevar o nível. Uma coisa que eu detesto, que eu acho muito deprimente é falar, olha, você não pode estar aqui porque você não tem formação. Vamos ajudar, então, esse pessoal a ter formação. Ótimo. Não é fechar a porta. Ótimo. Não é fechar a porta. Sabe como eu conheci a Célia? Eu queria até uma parte que depois... As entrevistadas são vocês, mas é que tem coisas que eu gostaria de falar. Histórias. Eu conheci a Célia, quem não sabe de quem eu estou falando, a Célia, que era do CR, curso de cabeleireira e podologia, que depois se transformou no IBRAP. No ano de 1996... eu conheci alguns alunos do curso dela lá em Buenos Aires, num congresso, e em 96, no nosso primeiro congresso, que era a primeira jornada internacional de podologia, no mês de fevereiro, na cidade de São Paulo.
E chegaram alguns podólogos lá e falaram, olha, você tem que pôr para fora esse pessoal porque eles estão fazendo curso numa escola que é uma escola de cabeleireiro. Não é escola de podologia. Eles não podem estar aqui. Então, põe esse pessoal para fora. Na hora do almoço, eles passaram de mesa em mesa falando, vamos embora desse congresso porque tem gente aqui que não é podólogo. Foi assim que eu conheci. Eu cheguei lá e falei, pessoal, como pôr para fora? A gente tem que acolher. Esse pessoal está aqui, que é do CR, curso de cabeleireiro e podologia, e a outra escola que vocês querem que esteja aqui, que eu não vou citar nome, ela é uma escola que ensina a aprendizagem comercial. Então, qual é o problema? Aqui ensina que tem aprendizagem comercial, tem curso de podologia, porque que uma outra escola, e também tem curso de cabeleireiro, e tem curso de estética, e tem curso de manicure, e por que vocês querem tirar esse pessoal daqui? Não, eles vão ficar. E ficaram. Por quê? Eu acredito que a gente tem que abrir portas. A regulamentação, e aí a gente entra também no tema regulamentação, ela deve existir para acolher e não para dizer, olha, você trabalhou a vida inteira como podólogo, não estava regulamentado, agora regulamentei, vai vender bala no semáforo porque você é pedicuro, você fez curso que não era reconhecido. Isso é muito injusto, né? É muito injusto. E mesmo que a lei, que eles que querem, e aí a gente vai entrar na questão da lei, mesmo que a lei aprovem lá dizendo que isso vai ser assim, vai ter que separar, isso abre um precedente para ir lá para o STF. E esse pessoal perde, porque direito adquirido não tem jeito. É garantido tá na Constituição, né? Então, eu queria ouvir vocês sobre essa questão da regulamentação. Que nem eu sempre digo assim, há uma necessidade, é claro, mas a gente não pode deixar pessoas de fora. Até porque são seres humanos que precisam de se alimentar, não é? Não tiveram oportunidade. Não tiveram oportunidade. Sim. Então, as oportunidades têm que ser dadas por quem tem capacidade de educar. Né? E levar esse pessoal para frente para que eles possam também galgar aí degraus, né? E chegar lá. Foi aquilo que eu comentei antes da gente começar, da aluna. Da tua aluna. Olha, e as alunas de nível de qualificação, que foi dar aula em nível superior. Em 2011, eu tinha uma profissional, que eu estava com curso de qualificação, dando aula para uma faculdade. E não tinha nada a ver, ela não era nível superior, não tinha nada. Ela era simplesmente podóloga e a necessidade... Olha, você imagine, se São Paulo, estado de São Paulo, que ele é rico, né, em termos de Brasil, São Paulo é rico. Acontece isso? Acontece isso, das pessoas não terem ainda o nível de escolaridade, você imagine nesse Brasilzão todo. Perfeitamente. E pessoal perdendo o pé. Esses dias eu Por causa da vaidade e do egoísmo daqueles que querem fechar a porta para o profissional de podologia. Para aquele que não teve oportunidade de entrar num curso de graduação, na época nem tinha graduação, mas num técnico na época, por vários motivos. Por exemplo, porque não tinha perto da casa dele. Mas vai estudar e vai deixar, de repente, criança, família que tem que cuidar. Não tem jeito. A pessoa acaba fazendo um curso ali naquela região. Hoje, o que a gente tem que fazer com essas pessoas? Regulamentou? Vamos trazer para perto e vamos qualificá-los. Isso, até porque, né, Armando, a gente fala assim, olha, o mercado, ele é muito seletivo. Se o indivíduo não tiver propriedades, qualidades para atender o paciente, ele não fica no mercado. O mercado exclui. Claro. Então, se o mercado exclui, por que eu acho que eu tenho que tirar o direito do outro sobreviver e viver daquilo ali? Né? Um dia falaram assim para mim, Sandra, você vai dar aula? Eu falei assim, claro que eu vou, mas você não tem medo de entregar aquilo que você conhece para outras pessoas? Eu falei, olha, quem matou e roubou está dentro de 4 paredes e ainda a luz do sol brilha sobre ele. Se a luz do sol, em termos de universo, está em cima daquele que matou, quer dizer, que teve uma oportunidade, sou eu, então, quem sou eu para falar que eu não vou? Ao contrário, quando você ensina, você aprende, você sabe disso, né? É quem mais aprende, é quem mais o professor. Aprende. Eu falei, adorei dar aula, eu amo dar aula.
Amo estudar. Eu falei assim, e inclusive eu fui convidada para fazer mestrado, doutorado. Sim. É que eu tive nessa passagem toda, que eu não contei da minha vida, mas uma filha minha que dava aula também de podologia, que era fisioterapeuta, faleceu num acidente. Então aí eu falei assim, olha, eu larguei mestrado, eu deixei muita coisa, mas assim, não deixei podologia. O que me segurou, eu fechei uma clínica de estética com fisioterapia e fiquei na podologia. Então, realmente, a podologia me abraçou de uma tal forma. Não foi eu que abracei a podologia, mas a podologia me abraçou. E a gente vê essa necessidade, né? Sim. Dos profissionais terem esse conhecimento e ter alguém que possa direcioná-lo, Armando. Porque o grande problema é que as pessoas, às vezes, só pensam no seu umbigo, querem ganhar dinheiro e não mostram o caminho para esse profissional. É verdade. Né? Então, assim, eu acho que a nossa missão como professores... Educadores. Né? Educadores é realmente ficar tranquilo e falar assim, ó, teu aluno tá lá em cima. Ele saiu lá de baixo, ele deu os degraus, ele como é que fala? Acendeu, né? E conseguiu, então, o objetivo maior, que é, não precisam nem me agradecer. Não precisa me agradecer. Né? Eu também costumo falar isso, você não precisa gostar de mim. Mas eu preciso que você faça bem feito o que eu estou te ensinando. Isso, justamente. É isso aí. Você fica feliz, né? Fico feliz. Fica feliz. Mas aquele professor era chato, como pegava no meu pé, como mandou estudar. Tem aluno que fala assim, nossa, eu nem quero ouvir falar desse Bega. Por quê? Porque pegava no pé. Eu prefiro continuar pegando no pé e que essa pessoa continue falando isso, mas continue fazendo correto, justamente. Do que ela falar, ai, que amor, como faz bem. E tá estragando o pé das pessoas fazendo iatrogenia. Adoro o professor Armando Bega, porque ele é bonzinho. Nem o professor tá ali para ser bonzinho. Não tô ali para ser bom nem para ser mal. Tô ali para ser justo e ensinar. E cobrar. Você ensina e cobra que a pessoa realmente tenha absorvido aquele ensinamento. Exatamente. É isso que a gente faz. E uma coisa que eu acho que com a regulamentação a gente pode ter e pode ajudar é exatamente montar programas e com apoio da Associação Brasileira de Podólogos, das instituições. Então, a nossa missão, a missão da Associação Brasileira de Podólogos realmente é reunir esses professores, essas pessoas que têm algo a ensinar. Tem o Sebrae, a gente tem projetos com o Sebrae também, né? E para elevar mesmo o nível de conhecimento dos profissionais. Até daquele elevar o nível da podologia. Até aquele que está lá longe. E aí tem a pergunta, muita gente vai falar assim, mas vai ter aqueles que não querem. O tempo vai passar para todos. Quando, por exemplo, a odontologia foi regulamentada, eu lembro quando eu estava começando na podologia lá e trabalhei em Santo André, foi a época que eu trabalhei em Santo André, logo depois que eu saí da Scholl, fui para Santo André, fiquei 15 anos lá. Eu lembro de ter conhecido um prático em odontologia, que era do tempo que a odontologia ainda não era regulamentada. Ele não fez o curso de graduação como os outros, mas ele já exercia. Ele teve o direito de continuar trabalhando nas limitações daquilo que ele fazia e, se ele quisesse, ele poderia evoluir e estudar e ter o respaldo de escolas e de instituições, né, para poder fazer o mesmo que os outros mais novos estavam fazendo. Ou então, continuar fazendo aquilo que ele fazia, mas que era o ganha-pão dele, da vida toda. Quem é que vai chegar pro cara e vai falar, olha, agora eu tiro o seu trabalho? Eu mato a pessoa. Lógico. Psicologicamente, a pessoa fica doente, ela somatiza. Não, você vai matar. Vai sobreviver como? Doente e o sem pessoal a se sua diz ocupação cristão principal. fazendo isso? Dá licença, gente. Armando, deixa eu te contar um negócio. Uhum. Eu sou de uma cidadezinha pequenininha do interior de São Paulo, lá na divisa com Mato Grosso. Nós não tínhamos médico na cidade, mas nós tínhamos o seu Zezinho da farmácia. Era tudo do seu Zezinho da farmácia. Pergunta se o seu Zezinho tinha graduação, se ele tinha um curso de farmácia, uma formação assim. Agora de farmácia. Voltando, né? Você vê que o próprio não tinha. Só que é graduado, farmacêutico não tinha. Pode então, minha mãe teve 11 filhos. Uhum. Os 11 filhos dos meus pais
eram ali na farmácia do seu Zezinho, depois a farmácia de uma outra pessoa também, e eram todos práticos. E em Santo André era a farmácia do senhor Quinto Tombolato, que, falando esse nome, ele era de São Paulo, mas quem é de Santo André, que vai estar assistindo aí nosso podcast, vai lembrar. O pessoal, às vezes, passava pela farmácia do Quinto para ter a consulta dele, e aí ele encaminhava para o médico quando precisava, mas muitas coisas ele já resolvia ali. Era aquele profissional prático que sabia o que estava fazendo e às vezes melhor do que outros formatos. Daí veio, com licença, um pouquinho só. Daí veio uma outra farmácia na qual tinha o manezinho da farmácia. O manezinho aplicava injeção, tá com febre, tá com tosse, tá com não sei o que, esse xarope, isso. Claro que não tratava hipertensão, AVC, nada disso, mas aquelas doenças comuns. Sim. Né? Sim. Verme, essas coisas, vermífugo. Entendi. Tudo isso. Depois, a filha do Zezinho, aí sim, ela fez a universidade, ela fez a graduação de farmácia. Hoje tem a farmácia da filha do Zezinho. Exato. Mas já também é uma farmacêutica. Já é uma farmacêutica, mas também tem o médico. Né? Hoje a pessoa não vai lá para ela prescrever uma medicação. Ele já vai com a prescrição e ela vai fornecer. E a lei hoje já até garante o medicamento com algumas prescrições. E vou aproveitar o gancho, já que ela está falando nisso, e vou lembrar da regulamentação da própria advocacia, dos advogados. Porque anteriormente... O rábula. Antigamente, na verdade, assim, na regulamentação, eles colocam todo mundo para dentro. Quem é advogado sabe disso. Sim, sim. É o por causa do direito adquirido. O que a Maria Elisa bate em cima disso. Você entendeu? E tá certíssimo. A gente sempre fala assim, né? Num campo de futebol, tá lá os jogadores jogando. De repente, no primeiro tempo, alguém marca um gol. A regra era marcar o gol e ser válido. Sim. Mas aí o juiz, na metade do andamento, para o segundo tempo, ele resolve falar. Quem marcar gol de cabeça, por exemplo, não vale mais. E ele não pode desconstituir aquela, porque ele, no segundo tempo, ele falou que gol de cabeça não vale mais, ele retirar o gol de cabeça que foi feito no primeiro tempo. Exato. Deu, tá dado. Você entendeu? Deu. Quer dizer, se mudou as regras ali pra frente, então dali pra frente, pro futuro, você tá todo mundo igual, que aí o futuro é pra todos. Então deixa eu até fazer uma brincadeira agora para dar um exemplo disso daí. É por isso que o meu time não ganhou do Corinthians, porque aprontaram com ele aí. Nós temos que fazer assim, tá dado, o juiz deu fazer o quê, né? Fazer o quê? Mais que passaram a mão no São Paulo, passaram. Mas tudo bem, lá, vamos mudar. Mas você viu, né? Justiça seja feita, então, né? Mas enfim, se você quiser fazer outra pergunta... Mas não tinha o VAR? Né? Não foi chamado VAR, era o Vasco? O Varíntias, que nem tem o Varmengo. Pessoal, vou falar agora rapidinho também do nosso curso de podologia esportiva, que acontece no Ibrachina. Ibrachina é o Instituto Brasileiro, Instituto Brasil Cultural Brasil-China, e é um time de futebol novo. Começou ali em 2019, mas já está formando vários atletas, já está bem posicionado, participando de campeonatos aí da Confederação Brasileira de Futebol, tem um estádio no padrão FIFA. Eles têm todas as categorias de base, né, de sub-20, sub-17, sub-15, tem escola de futebol, e nós temos lá o atendimento de podologia. E nós fazemos um trabalho também prático e teórico, que a gente fala podologia esportiva, por quê? Porque entra a avaliação biomecânica, mas entra também o tratamento de uma unha encravada do atleta, sim. entra micoses, hematomas, bolhas. Nós estamos fazendo agora a avaliação da pisada de todos os atletas para fazermos um relatório para os preparadores físicos, para eles saberem como que eles estão pisando. Para alguns nós vamos fazer palmilhas, tudo mais. Então, é um curso que nós temos também, acontece às quintas-feiras. Quem tiver interessado, entre Ótimo. em contato conosco no Ibrachina, que fica na Moca também, tá bom?
Eu conheço Então é a isso. Moca, Moca. Moca, Acho que eu vou fazer uma tradicional. atualização em biomecânica lá, viu? Vai lá com a Armador? gente, vai, Vou com lá fazer. certeza. Sei que Porque também com a certeza- Saitec tem essas atualizações, né? Com certeza, da época que eu fiz Uhum. a universidade, foi que 2011, depois a graduação foi quando? Você fez você fez o tecnólogo, depois você fez o bacharelado também, ou só o A tecnólogo? graduação. Que os dois são Não, graduações. após. Após, você fez uma Após. pós que nós tínhamos em Isso. podiatria clínica, Isso. que foi em 2013 ou 14, não me lembro bem agora, teve. também. No nosso congresso que nós tivemos com a doutora Roberta e a doutora Andréia. Sim. O congresso que teve doutor Roberto e doutor André foi um congresso que a ABP fez para discutir a questão da onicomicose, não foi? Não, Que se era trataram? doenças das unhas. Doença das unhas, onicomicose. que entra aí, Tumores, né? Tumores. Isso, Foi verdade. muito legal. São Foi, sim. ótimas, as duas são ótimas. Eu recomendo. Uhum. E aí falou que não tinha. O podiatra era só enfermeiro. Eu falei, não, eu sou podiatra. Mas aí, gente, aí a gente traz de novo o nosso assunto. Eu bom, porque sou podiatra. Como você é reintroduz o podiatra? nosso assunto Você aqui. fez enfermagem? Eu falei, não, mas eu fiz Ótimo. uma pós-graduação Ótimo. em podiatria clínica. Obrigado, Neuza. Você dá um gancho enorme para a gente conversar sobre isso. Vocês sabem que eu também fiz enfermagem, né? Isso. Mas eu sou podólogo. Eu fiz podologia primeiro. Não existia uma graduação em podologia. Eu queria ter uma graduação, então eu acabei fazendo enfermagem porque não tinha... Ou era enfermagem ou físio, podia ter feito físio. Aliás, eu tentei fazer físio, só que eu me inscrevi para fazer físio e esqueci o dia do vestibular. Aí fiquei tão chateado que no dia seguinte eu procurei uma outra instituição. Eu bobeei, porque eu podia ter procurado aquela mesmo e normalmente você consegue fazer um outro processo seletivo. E falei, eu acho que não era para fazer físio, eu vou fazer então enfermagem. Na verdade, o que eu queria era as bases científicas da saúde humana que o técnico vai até um ponto e não vai para frente, porque é um curso técnico, não está errado. Sim, é sim. o técnico, 1.200 horas, Isso você que não eu falei. consegue ir além. O conhecimento que ele tem é até É ali. aquele. ali. Então eu queria mais. As mas não 1.200 tinha. horas dá para ter aquele conhecimento. Isso, não tinha a podologia como graduação. E se eu não tivesse feito isso, não teria conseguido depois, em 2007, ser chamado pela Anhembi para poder montar a graduação. Então eu agradeço ter feito e fiz. Mas na época que eu fiz a enfermagem, terminei em 2005, 2007 a Anhembi me chama para fazer a graduação. A Unifesp lança um curso de especialização para enfermeiros e especialização em enfermagem podiátrica. E diziam que o podiatra é diferente do podólogo. Não é verdade. Começa por aí. Se você pegar o livro não de consegui Robbins, entrar tem um nessa. livro, Robbins. Robbins que é É o... patologia, não é? O Robbins? Não, tem o Robbins de patologia, que mas vai tem o ser- Robbins, que é um podiatra dos Estados Unidos, e ele tem um livro que é de os princípios de podologia. Tá? Podologia atenção primária em podiatria ou podologia. E aí, no início do livro, logo na introdução, ele fala assim: utilizou-se, durante o decorrer desta obra, foi utilizado o termo podólogo, porque estava traduzido para o espanhol, porque no idioma que deriva do latim, traduzimos o podiatra para podólogo. Podiatra é o termo original em inglês e em espanhol, que é um idioma latino, é podólogo. Então, durante todo o livro, onde era podiatra, aparece escrito podólogo. Isso demonstra, mais uma vez, que podiatra e podólogo é a mesma coisa. Aí as pessoas falam, mas podiatra é médico. O que muda, gente, isso as pessoas precisam entender, é que a formação do podólogo e do podiatra, que é a mesma coisa, no mundo inteiro, vai mudar de país para país. Sim. Então, nós não poderíamos dizer que somos podólogos porque na Espanha o podólogo faz cirurgia. Mas ele não é médico, mas faz cirurgia. Ora, mas nos Estados Unidos é médico. Também não é médico. Ele estuda 4 anos dentro do curso de medicina e depois ele faz 3 anos de residência em podiatria e sai com um título de podiatra e não de médico. O médico estuda mais.
Tem mais anos, né? Então, isso não está certo. Mas esse gancho que foi dado, e aí eu quero ouvir vocês, é porque foi... Você quer uma aguinha? Você precisa... Eu vou começar a tossir. Eu não Só pedir mais uma água aqui para nossa produção. Não, por favor, tá aqui. A não ser que você queira dar Não, eu só não quero tossir aqui para vocês e atrapalhar. Não atrapalha em nada, não. Pelo contrário, estamos aqui num bate-papo legal. Todo mundo tosse. Sim. Mas E ainda então, mais que nós estamos aqui, olha, o pessoal com clima, eu não sou de sentir frio, né? Mas estamos aqui. Estamos num friozinho. Eu peguei friagem ontem. Então, pessoal, o que acontece é que essa especialização foi uma tentativa, que a primeira tentativa da enfermagem de tomar a podologia para ela. Por quê? Porque eles disseram na época, olha, o podólogo cuida de embelezamento e o podiatra vai cuidar de saúde. Primeiro que não é podiatra. Eu sou enfermeiro, fiz a especialização em podiatria, eu não sou enfermeiro podiatra, eu não sou podiatra. Eu sou enfermeiro com especialista em podiatria. Ser podiatra é ser podólogo, ou ser podiatra é fazer o curso de podiatria. Quem é um especialista continua sendo um especialista naquela área. O enfermeiro vai continuar sendo enfermeiro e não podiatra, né? Ele é apenas um enfermeiro especialista em podiatria. Jamais podiatra, porque para ser podiatra, vem estudar podologia ou vai estudar onde realmente usam o termo podiatria. Senão, não é, tá? Então, eu também não sou podiatra, eu sou enfermeiro especialista em podiatria. Mas, na prática, eu só uso a minha graduação de podologia. Porque fiz questão também depois de ter a graduação em podologia. Infelizmente, não fiz na Anhembi, que era onde eu montei o curso, porque eu não podia dar aula para mim mesmo. Então, acabei, quando saí da Anhembi em 2018, fui para uma outra instituição, me formei em outra instituição, fazendo aquilo que eu tinha montado na Anhembi e voltei em 2020 para a Anhembi já como graduado em podologia também. Tá? Mas o que vocês pensam dessa coisa, né? Também tá, olha, porque a gente quer, porque a gente ama a podologia. O que vocês pensam dessa questão da regulamentação e a interferência que os enfermeiros tentam fazer na nossa área? A gente não concorda, né? Não concordamos. Porque se o estudo está aí, nós estamos prontos para estudarmos e conhecermos todas as manifestações clínicas de um pé diabético, Sim. Enfim, de qualquer lesão que se trate do pé, né? Se a gente está estudando, a gente vai estar apto para isso. Uhum. Então, assim, a pessoa chegar e querer limitar você, e um dos grandes problemas é a falta de regulamentação. Porque se você fosse regulamentado, isso não existiria. Não, né? Não existiria. Então, essa necessidade de regulamentar faz parte. Sim. Porque ninguém não há uma profissão, uma outra profissão que estude tanto o membro inferior quanto nós podólogos. Gente, o que a gente estuda, membro inferior, é claro, a gente tem o conteúdo de todas as patologias, de farmacologia, vários conteúdos. Sim, né? Porque o podólogo é quem mais estuda. O membro inferior é nosso foco. Nós somos os verdadeiros especialistas em pé. Eu lembro conversando com colegas podólogos de outros países, eles me diziam assim, até professores de podologia, o dermatologista, que é médico, ele é um especialista em pele. O ortopedista é especialista em osso. O vascular, nos vasos sanguíneos. O neuro, nos nervos. Aí a pessoa tem um problema de unha encravada, vai num ortopedista. Ou já vi muito disso. Não resolve. Né? Ou até num dermato. Tudo bem, o dermato mexe, porque é um anexo da pele. Mas quem é especialista, que conhece todos esses sistemas, que estuda todos esses sistemas para atuar sobre a prevenção de doenças e a promoção da saúde dos pés de uma forma integral e de todos os sistemas, é o podólogo. É o podólogo. Então, isso é o que acontece. Pessoal, a Sandra deu uma saidinha aqui para resolver o problema da tosse dela, mas já está voltando, tá, pessoal? Então... Talvez se diminuísse, aumentasse... Não, sobre a graduação, o que a gente pode estar falando mais para levar para o pessoal a importância da graduação na nossa regulamentação, Neuza? O que você acha? Assim,
Eu acho que conhecimento... Primeiro que eu acho que conhecimento nunca é demais. Sim. Né? Quanto mais você conhece, mais propriedade você adquire sobre aquilo que o trabalho que você executa, não é? E assim, toda profissão ela tem 2 níveis, né? A maior parte delas, a maior né? parte das Sim. profissões ela tem 2 níveis. Por exemplo, o enfermeiro do qual a gente estava falando agora, Sim. ele não tem o técnico em enfermagem? Sim. Tem. E tem o enfermeiro. Uhum. Por que nós podólogos não podemos ter? Agora, Verdade. uma coisa que nós batalhamos bastante é para que o técnico não ficasse submetido ao graduado. O técnico ele pode ser independente, ele Isso foi deve mudado. ser... Aqui voltou a nossa convidada. E agora, tudo bem? Tudo. Deu uma melhorada aí na, Nossa, na uma tosse? tosse. Isso acontece. Esse Isso clima. acontece. Isso é São Paulo, né? É Nós muito estamos aqui São de Paulo. rico, né? Então, a gente estava falando aqui, a Neuza estava comentando, né, até para a Sandra também tá Sim. sabendo do seu comentário, sobre essa questão da formação. Pode falar, Neuza. Então, aí eu estava falando, né, do o nível... Da importância de ter os enfermagem, dois por níveis. exemplo, da importância de ter os 2 níveis, o técnico e o graduado, né? O técnico vai até aqui, daqui para cá é o graduado, Com certeza, isso. né? E que conhecimento também não quer demais, também falei sobre isso. E aí na regulamentação tem que teve um momento lá que o técnico ficaria submetido. Essa história é assim. Em 2005 é apresentado o projeto. Sim. O deputado José Mentor, saudoso deputado José Mentor, com quem estivemos várias vezes e que hoje não está entre nós, ele apresentou o projeto junto com a ABP, a pedido da ABP. Sim. Né? E no projeto inicial existia um artigo que dizia que depois de que fosse regulamentada a lei, em 10 anos tinha que acabar os cursos técnicos. E só existir o graduado. A graduação. Isso é um absurdo, você acabar com os cursos técnicos, chegar na sua escola e falar, você tem que fechar a porta agora ou vir à faculdade. Né? Não dá. Isso caiu em 2010. Em 2010, caiu esse artigo, e foi um dos problemas que nós tivemos até. Eu lembro que na época nós éramos favoráveis a tirar esse artigo, a mudar, e tinha pessoas que não eram, deu toda uma discussão, mas caiu. Ficaram os 2 níveis. Sim, a gente batalhou bastante para que ficasse os 2 níveis. Aqueles que não tinham o técnico, desde que exercessem a podologia há pelo menos 5 anos, a partir da data da lei ser colocada em prática. Isso foi o que virou lá em 2015, foi para o Senado e assim aconteceu também lá no Senado. Eles saiu do Senado, voltou desse jeito para a Câmara e eles resolveram tirar essa parte aí dos 5 anos e simplesmente também, isso na verdade na Comissão de Seguridade Social e Família. Isso faz com que todos aqueles que fizeram um nível profissionalizante percam o direito de exercer a podologia. Mas saibam, nós vamos lutar. Mesmo que passe desse jeito, vamos fazer representação, vamos levar as últimas consequências para que o direito adquirido seja resguardado e seja mantido. Mas uma coisa que mesmo que seja preciso chegar a um STF, mas que a gente vai. Então não adianta querer colocar algo que não é legal numa lei, porque para isso existe o STF, para corrigir esses abusos. Isso, aí a gente fala, existindo a lei, você é obrigado a seguir a lei. Sim. Sim. E como é que você se comporta diante de uma situação que não existe lei? Na verdade, a Constituição dá direito para as pessoas estarem dentro do mercado de trabalho. E aí eu falo, né, como eu comentei, se você está legalizado com alvará, tudo bonitinho, vai falar que você não é profissional depois que você trabalhou mais de 10 anos. Isso? Não pode. Sim. Não pode. Né? Não pode. Isso é injusto. Então, pessoal, infelizmente a gente está chegando aqui ao final e eu queria passar alguns recados importantes aqui para o final aqui da nosso podcast.
percebo que a gente precisa de mais tempo, nós precisamos de fazer o segundo podcast sobre esse tem tema. assunto. Eu acho que a Neuza, assim como a Sandra, tem muita riqueza de conhecimento, de experiências para serem exploradas, e eu estou sentindo que a gente mergulhou 1% do que a gente podia, e olha lá. Tem bastante coisa ainda que eu gostaria de falar. Então, pessoal, eu queria... vou passar para vocês, para as considerações finais, e antes eu queria apenas dizer que nós estamos com as inscrições abertas para o 28º CIP, que é o Congresso Internacional de Podologia, inclusive este ano com grandes mudanças, e a principal mudança é o que nós temos um concurso de apresentação de trabalhos científicos. Achei isso Já máximo. temos mais de 10 Achei trabalhos perfeito. inscritos. É uma forma de sair daquela mesmice, de sempre aqueles mesmos, só porque a pessoa fala bonitinho, está apresentando um trabalho lá na frente. Tem muita gente boa que tem um trabalho e que às vezes é tímido, não conseguiu apresentar, mas é um trabalho que deve ser apresentado, que poderia acrescentar muito para o nosso dia a dia. Então, você que tem esse trabalho, ainda dá tempo de se inscrever para apresentar. Entre em contato conosco ou aqui no nosso site para ver o regulamento e como vocês podem fazer a inscrição e participar do 28º Congresso Internacional de Podologia, que será nos dias 26 e 27 de novembro, no Centro de Exposições lá do Shopping Frei Caneca. Além desse concurso, nós vamos ter também algumas palestras com convidados internacionais e também a feira de produtos, de equipamentos, que já é tradicional. E no dia 10 de julho, aí eu tenho um convite especial para vocês, nós vamos ter um congresso da ABP. Todos estão convidados. Todos os podólogos e as pessoas que estão ligadas à podologia estão convidadas para esse congresso. Não é um congresso de estudo científico, não é um congresso para estudarmos a onicocriptose, o pé diabético. É um congresso para falarmos e organizarmos a podologia brasileira. Então, Sandra, muito interessante, se vocês também puderem participar. Ótimo. Não paga nada, é um congresso que a inscrição é gratuita, vocês podem fazer a inscrição entrando em contato conosco, vejam aqui embaixo como vocês podem fazer, entrem em contato por meio desse link, do meio que está aparecendo aqui para vocês fazerem, né? Está aparecendo no vídeo para vocês, para fazerem a inscrição, tirarem dúvidas e poderem contribuir com essa reorganização da Associação Brasileira de Podólogos e da podologia brasileira para ajudarmos, de fato, juntos, todos juntos, pela regulamentação da podologia. Porque, às vezes, a gente tem ideias e as ideias ficam isoladas, a gente fica discutindo e os pares não ouvem. E como a gente havia conversado, muitas coisas a gente podia ter feito diferente, a gente pode fazer agora, a gente não pode voltar ao passado, mas pode fazer daqui para frente diferente, sentando e conversando. Então, pessoal, venham, participem, estejam conosco lá no dia 10 de julho, no Congresso da ABP também. Que vai ser na Assembleia, Que vai ser na Assembleia Legislativa de São Paulo, lá no Parque do Ibirapuera. Isso. E agora eu vou passar para considerações finais, Neuza e Sandra. Gente, olha, conversa assim super agradável, realmente eu ainda teria muita coisa para falar. Eu sou podóloga já há 36 anos, acho que um ano antes de você. Acho que um ano antes do Armando. E, assim, tanta coisa aconteceu na minha vida, tanta coisa aconteceu dentro da associação, tantas mudanças dentro do nível técnico, nível de graduação, e estudamos. Assim, tem muita coisa para a gente falar ainda, né? O que já fizemos, o que pode ser feito, vamos debater. Então, assim, acho que essa nossa conversa assim, foi super produtiva. Eu não conhecia a Sandra,
conhecia mais de rede social, Certo. essas coisas assim, não te conhecia. Um prazer muito grande te Obrigada, conhecer. igualmente. Eu gosto do jeito que você fala, assim, essa coisa veemente, assim, eu gosto do seu jeito de falar, o jeito do Armando. Eu sou menos, mas, assim, muito prazer em Obrigada, te conhecer, obrigada. muito prazer em estar com vocês, É um prazer poder também. dividir alguma coisa da minha experiência com vocês e com todo mundo que está nos Obrigado, assistindo. Neuza. Obrigado. Então é isto. Obrigado. Eu tenho que agradecer primeiramente ao nosso Armando Bega, né? Foi uma oportunidade que você me deu, eu estou muito satisfeita. Isso faz com que as pessoas também me conheçam, né? A minha linha de raciocínio, aquilo que nós dois temos de igual para igual. Eu sou muito inclusiva. Né? Eu gosto que as pessoas aprendam, que tenham oportunidades. Acho que para isso que eu fui moldada. Né? E só tenho aqui que agradecer. Fiquei muito feliz também pelo conhecimento, Neuza, para a gente estar trocando agora essas ideias. Né? Sim. É muito importante para a área da podologia. A podologia necessita do crescimento dela. E, claro, cada um no seu nível e respeitando o seu nível. Né? Sim. Então, o indivíduo é técnico, ele vai respeitar também como técnico e como o outro profissional em nível superior, Sim, tendo as porque oportunidades. na hora da regulação, né, tudo isso vai vir de uma forma... Bem- Fala, Armando, como? As regras vão vir, né? Vão vir, As regras exatamente, vão vir. vão As sair. regras E virão. a gente né? vai seguir, porque eu falo que nada melhor do que as regras, as leis, para que a gente possa realmente... Nesse Tá sentido, sustentada, eu né, gosto sobre ela. muito até da Constituição, por exemplo, lá dos Estados Unidos, onde eles colocam apenas alguns artigos e o restante tudo se faz em leis complementares, Certo. né? Porque às vezes a gente quer colocar tudo no papel e a briga acontece e ninguém põe nada. Então, vamos regulamentar a profissão Isso. e, uma vez regulamentada, a gente senta e Tá certíssimo. define o que tem que ser feito. Sim. Tá bom? É mais Sim, fácil sim. assim. Enquanto Obrigado, isso, gente. a gente vai Imagina, eu discutindo que e agradeço. entrando, Obrigado. cada um com a sua experiência. E você que está nos assistindo aí, clica aí no sininho para se inscrever e também o ok, dê o seu ok no nosso vídeo, participe do nosso canal e assista ao nosso podcast. Muito obrigado.